Olá pessoal do canal Ronaldo Lima Oficial. Eu fiz um vídeo, subi numa live, através de uma live no domingo, e depois eu percebi que eu cometi um equívoco, de edição, na edição de uma data. Então eu resolvi, como a ideia nunca é ter views, e sim trazer a informação correta, eu achei melhor baixar esse vídeo, tirar esse trecho e gravar novamente o trecho que está com erro. E eu coloquei no privado o vídeo que eu subi, vou subir ele novamente agora, editado, tirando este erro que eu cometi, tudo bem? Eu vou explicar quando passar o vídeo todo, no finalzinho onde está o erro, onde estava o erro, eu vou cortar, vou mostrar onde eu errei e vou fazer a forma correta. Então é isso, pessoal, eu agradeço aí, se inscreva no canal, dê o joinha e fique com o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Hoje nós vamos fazer aqui essa live, falando sobre um assunto muito importante, que é a morte de Jesus, o dia da morte de Jesus. Então, desde já eu agradeço a todos que estão aí acompanhando conosco. Então nós vamos hoje tratar aqui sobre o dia da morte de Jesus do ponto de vista científico, do ponto de vista bíblico e lógico, Então nós temos aí várias coisas para serem vistas aí com relação ao dia da morte de Jesus do ponto de vista exato, tá? Então eu vou dar uma possibilidade exata, eu vou mostrar para vocês aí de uma forma científica como que nós podemos datar o dia da morte de Jesus, tá certo? Então hoje essa live vai ser bem interessante e desde já eu agradeço e nós vamos entrar diretamente no assunto após a vinheta, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos iniciar aqui o nosso vídeo, falando sobre o dia da morte de Jesus, como você está vendo aí na tela. O dia da morte de Jesus é bem interessante porque é o ponto principal do Evangelho, É o ponto principal aí do que nós temos aí sobre a Bíblia. Então, o dia da morte de Jesus é o momento mais importante que tem na Bíblia, então ele é de extrema importância também para a gente aprofundar aqui, Então, qual foi o dia exato da morte de Jesus? É isso que nós vamos ver aqui, tá certo? Uma coisa que nós temos que iniciar aqui, e definir de forma clara é que Jesus ele morre em um dia, e o dia é exatamente esse aqui, o dia da preparação, tá certo? Isso é o que diz todos os evangelhos, tá? Então, todos os evangelhos diz que Jesus morre no dia da preparação. Deixa eu só colocar aqui, se você quiser participar aí no chat, fique à vontade, tá? Vocês podem participar aí no chat, eu estou acompanhando aqui, tudo bem? Então, muitos dizem que o dia da preparação é na sexta-feira, tá? Muitos dizem isso, que é sexta-feira. E já outros dizem que o dia da preparação é o 14º dia da lua, do mês de Nissan, tá? Então, pessoal, tem essas duas visões aqui, tá certo? Então, nós temos essas duas visões, que o dia da preparação, ele é sexta-feira ou dia 14 da lua, tá certo? Então, as pessoas defendem isso. E aqui, nós vamos então iniciar analisando os textos bíblicos, Então, o pessoal diz isso. Tá saindo bom aí o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Me dê um feedback aí, por favor. Então, nós vamos colocar aqui, o primeiro texto é o texto de Mateus, Então nós estamos vendo se aqui vai ser sexta-feira, dia
o dia 14 de Nissan é sexta-feira, ou se ele é no 14º dia da lua, tudo bem? Então vamos lá, Mateus 27, 1, 27, 61, 62, diz o seguinte, ó, que as mulheres estavam de frente ao sepulcro, então Jesus aqui já estava morto, tá certo? Então Jesus aqui está morto. Aí fala, no dia seguinte da morte de Jesus, aí ele fala que é o dia depois da preparação. Então, de fato, se você seguir aqui o texto de Mateus, o dia que Jesus morre, ele é o dia da preparação. Então, não tem dúvida, tá certo? Então, segundo aqui o texto de Mateus, ele diz que é o dia da preparação. Então, agora nós estamos aqui no outro evangelho, o evangelho de Marcos, tá? Então, tá aqui, ó. Porquanto era dia de preparação, e aqui ele fala que era véspera do sábado. Opa, dia da preparação, véspera do sábado. Então tá parecendo que é aqui, né? Que esse daqui tá correto. Por esse texto aqui, não é isso? Aí ele fala que Jesus aqui já estava morto, né? Então, tranquilo. Então Jesus morre no dia da preparação, isso aí não tem dúvida, não é isso? Chegamos nessa conclusão também através do texto de Marcos. Tá, então vamos para o próximo texto, que é aqui o texto de Lucas. Então vamos lá. O texto de Lucas diz aqui, ó, Jesus estava morto. Era dia da preparação, o dia que ele morreu. E depois da morte dele, amanhecia o sábado. Opa, então tá aqui, né? Então parece que por aqui também, sexta-feira tá correto. Beleza. Então vamos para o próximo texto. Aí nós chegamos no texto aqui de João. Ainda não carregou aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos, chegou aqui no texto de João. O texto de João, ele é um pouco diferente, ó. Opa, passei sem querer. Deixa eu desmarcar aqui. Vamos voltar. Então vamos lá. O texto de João, ele é um pouquinho diferente, você vê aí na tela, ó, João, ele já fala aqui que era preparação, tá correto com todos os outros evangelhos, no entanto, ele fala que é preparação da Páscoa, então ele deixa claro que é aqui, tá? Dia 14 de Nissan, preparação da Páscoa, você prepara a Páscoa antes, e aí você tem a Páscoa no dia 15, então o dia 14 é o dia da preparação. E aqui ele está também em harmonia com os outros evangelhos que diz que era o próximo dia ser o sábado dos judeus. Sábado. Então tá aí coerente com todos os outros evangelhos. E visto que também era preparação. Então o texto de João está em harmonia com os outros evangelhos, no entanto, ele traz uma informação diferenciada dos outros evangelhos, porque os outros evangelhos não falam que é da Páscoa, e ele aqui já define de forma absoluta ser da Páscoa. Então, em harmonia com todos os textos, nós só podemos dizer que ali, o texto da morte de Jesus, Jesus morre quando? No dia 14 de Nissan, que é dia da preparação, e também o dia que é antes de um sábado, tá certo? Então, nós só podemos dizer que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, segundo os 4 evangelhos. Aí depois que você definir isso, nós podemos olhar aqui para o calendário aqui, né? Porque a nossa semana de hoje, ela é matemática. Se você for Hoje é domingo. Se você for 7 dias para trás, vai ser domingo. Se você for mais 7 dias para trás, vai ser domingo de novo. Mais 7 dias para trás, vai ser domingo de novo. Então, sempre, se você estiver voltando, 7 dias vai ser sempre no mesmo dia da semana. Então, com a semana matemática, nós podemos, então, definir e verificar, né? Se houve 14º dia da Lua, que também nós sabemos quando acontece todos os 14º dia da Lua, porque nós conhecemos o ciclo lunar,
nós podemos então olhar para o conversor de data e ver se existiu algum 14º dia da Lua que caiu numa sexta-feira romana. Então, aí nós vamos ver aqui, ó. Então, 14º dia da Lua, no ano 29 depois de Cristo, perdão, caiu num sábado. Então, não tem condições de ser na sexta-feira romana, no dia 14 de Nissan. Então, esse dia aqui, no ano 29, é impossível de ser aceito como correto. Dia 14 de Nissan do ano 30, caiu numa quarta-feira. Então, também não tem condições de ser a sexta-feira romana. Nós estamos aqui eliminando aqui essa possibilidade de ser sexta-feira romana. No ano 31, que é a visão dos adventistas do sétimo dia, caiu numa segunda-feira, dia 14 de Nissan. Então também não pode ser sexta-feira romana. Então não pode ser utilizada essa data aqui, harmonizando com o calendário romano. No ano 32, também cai numa segunda-feira. Então também não serve, não bate com sexta-feira do calendário romano, tá? E aí nós chegamos aqui no ano 33, 14 de Nissan, cai numa sexta-feira. Então, essa possibilidade é a única que você pode harmonizar, né? A sexta-feira romana com o contexto bíblico, tá? E essa aqui é a visão das Testemunhas de Jeová, tá certo? É a visão deles, do JW, que bate, né? Pelo menos assim, que tem uma certa harmonia com o calendário romano, tá? Agora, eu contesto que isso traria problema com outras coisas, tá certo? Então, você consegue harmonizar com a semana romana, no entanto, se desarmoniza com um monte de outras coisas, que depois a gente vai fazer ainda esse vídeo falando sobre isso. Agora, a questão aqui da Adventista do sétimo dia, que é o ano 31, honestamente, é a pior possibilidade, porque não bate nada com coisa nenhuma, tá? Então não tem como você harmonizar nada com essa visão da Adventista do sétimo dia. A única visão que realmente, a única proposta que realmente pode se dizer que bate, né? É em cima do calendário que eu defendo, que é aqui, ó. É essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura, que é baseada no texto de Ezequiel 46, 1, e também todos os outros textos, mas é que esse texto de Ezequiel 46, 1, ele deixa bem claro, tá? Porque vamos mostrar aqui de forma simples, ó. A porta do átrio interior, que dá para o Oriente, estará fechada durante 6 dias, que são dias de trabalho, tá certo? Então, nós separamos aqui, ó, nesse pedaço aqui. Bom dia aí, Ricardo Guerra. Um grande abraço, meu amigo. Então, nós separamos aqui esses dias aqui como porta do átrio aberta, tá? Perdão, porta do átrio fechada. Então, são esses dias aqui. Você tem 6 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui é chamado de semana de trabalho. Então, esses dias aqui é dia de trabalho, tá? Então, tá separadinho, bonitinho. Aí vem aqui, ó, mas no dia de sábado ela se abrirá. Então, aqui nós temos um sábado semanal, aonde a porta do átrio está aberta. Então, aqui nós temos esses dias aqui que é considerado porta do átrio aberta, certo? E aqui ele continua dizendo, e também no dia da lua nova ela se abrirá. Então aqui nós temos aqui o dia da lua nova, e o átrio também está aberto. Então essa coluna aqui é o dia que tem o átrio aberto, e aqui é o dia que tem o átrio fechado. Então é dessa estrutura aqui de calendário que você vai ter na Bíblia inteira, tá certo? Então é isso. Com base nessa estrutura aqui, a gente soluciona o problema dos textos bíblicos, né? Que nós estávamos olhando, porque todo dia 14, ó, tá aqui, ó. Todo dia 14, tá? Ele é um sábado, ele é um sexto dia da semana. Ele é um sexto dia da semana. E também é um dia véspera da Páscoa. Então, em todos os anos, só nesse calendário aqui, com essa estrutura baseado no livro de Ezequiel,
que você tem a solução e harmonia entre todos os textos dos evangelhos e você consegue entender e utilizar da forma correta o contexto bíblico. É somente nessa estrutura aqui que todos os textos têm harmonia. Tudo bem? Então, agora nós vamos ver aqui o que nós temos que harmonizar para chegarmos no dia exato da morte de Jesus, tá? E aí eu vou fazer esse vídeo aqui de uma forma diferenciada, porque esse aqui vai ser um vídeo introdutório, aonde eu vou definir aqui de forma direta as datas e depois eu vou fazer outras lives, vocês agora vão ter as informações e vocês vão, nas outras lives que eu vou fazer, que eu vou discutir os temas em bloco, as pessoas podem, a partir dos dados que eu vou dar nesse vídeo, providenciar uma possível dificuldade, né, na minha proposta, e aí ao vivo nós podemos discutir esses pontos, né, dessas dificuldades que vocês podem encontrar aí, tá? Então, vamos dividir aqui em bloco. Primeira coisa que a gente tem que harmonizar: o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus e a morte de Herodes. Esses eventos, eles estão interligados de certa forma entre si, tá? Então esse aqui vai ser o primeiro bloco, tá certo? Que vai ser a próxima live. Eu vou trazer aqui as datas sobre esse período e aqui vocês vão agora receber a informação e depois vocês podem questionar utilizando aí a informação que eu vou dar no dia ao vivo. Outro bloco será o batismo de Jesus, 15º ano de Tibério César, e aqui o ministério de Jesus. Então esse daqui vai ser o segundo bloco. Eu vou datar vou colocar todas as datas agora nesse vídeo e depois a gente pode entrar em discussão. Quem que faz isso? Você conhece alguém que abre espaço para ser sabatinado ao vivo? Então, é isso. Se você discordar das datas que eu vou colocar aqui nesse vídeo, você vai ter a oportunidade de me sabatinar ao vivo, tá? Aí você vai ter as informações, você traz toda a sua refutação e aí ficaria bem legal ao vivo as pessoas avaliarem, tá? Então, o terceiro bloco seria a última semana da vida de Jesus, que seria no caso da ida de Lázaro, da ida de Jesus à casa de Lázaro, né, que foi em João 12, até a morte de Jesus aqui. Então esse aqui vai ser o nosso terceiro bloco. E aí o último bloco seria o Pentecoste, tá certo? Então, a partir deste momento eu vou colocar aqui agora todas as informações e vocês vão poder ver aí, tá certo? Eu vou deixar até agora a tela grande para que vocês vejam com bastante clareza aí o que eu estou colocando, beleza? Então vamos lá. Aumentei a tela e vamos detalhar agora aqui os pontos. Meu computador está um pouquinho lento, não sei como é que tá aí, né? Mas o importante é a visão aí que vocês estão tendo. O importante é a informação, não é nem eu estar na tela, tá? Então, primeira coisa que a gente vai harmonizar aqui: o nascimento de João Batista. Eu fiz o estudo e cheguei à conclusão, então não é com base em achismo, é com base em conclusão, em cima de estudo, que João Batista, para harmonizar todos esses contextos que eu coloquei aí, todos esses itens que eu coloquei, João Batista tem que nascer no máximo em Nissan ou Iyar, do ano judaico de 3.755. Estou datando agora, tá? Aqui agora estou datando. Ele tem que nascer ou Nissan ou Iyar de 3.755. Fora dessa data, não tem harmonia com os outros contextos bíblicos, nem histórico e nem lógico. Então, olha o que eu estou dizendo aqui, tá? De forma absoluta. João Batista, ele tem que ter nascido, tá? Dentro do calendário juliano, calendário romano aí, tá? No mínimo 19/3 de -6 e no máximo 17/5 de -6. Não pode ser nem antes dessa data e não pode ser nem depois dessa data, tá?
Então aqui eu tô batendo o martelo agora, certo? Não pode ser antes dessa data aqui, 19/3, e não pode ser depois de 17/5. Ele tem que estar aqui nesse meio, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que harmonizar. Nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus também é muito importante. Quando você data o nascimento de Jesus, você também data as outras datas que é apresentada dentro do contexto bíblico. Então, Jesus, ele só pode ter nascido, olha só, em Elu de 3.755 ou, no máximo, Tisri de 3.756. Então, não pode ser antes de Elu e não pode ser depois de Tisri. Não pode ser, tá certo? Dentro do calendário juliano, romano, ele não pode ter nascido antes de 14/8 de -6 e nem depois de 12/10 de -6, tá certo? Então não tem como. Isso, o Ricardo Guerra, não tem condições de ser depois de 12/10. Eu estou datando o dia. Olha aqui só, informações muito direta. Estou datando dia. Não pode ser depois do dia 12/10 de -6. Por que não pode? Porque dia 13/10 de -6 já não é mais Tisri. Já não é mais Tisri. Então não pode ser depois. Então tem que ser aqui. Tudo bem? Ó, as informações que vocês estão tendo aqui são afirmações baseadas em estudo e estou aberto a ser sabatinado. Então qualquer pessoa pode vir no dia que a gente vai pegar essa estrutura para debater somente esse ponto. Podem trazer, qualquer pessoa pode vir aqui e trazer as informações que nós vamos tentar responder, tá certo? Mas dentro do contexto aí que nós estamos colocando. Então, outra coisa que nós temos que ter harmonia, precisa ter harmonia, a morte de Herodes. Meu irmão, vem cá, não dá para dizer que a morte de Herodes não tem relevância quando se trata do contexto bíblico. Por quê? Herodes, ele tem que morrer com Jesus vivo ainda. Então, não tem como você pegar e desvincular a morte de Herodes com o nascimento de Jesus, porque Herodes, ele manda matar Jesus, então, quando era bebê. Então, a morte de Herodes, ela é de extrema importância dentro do contexto bíblico. Não dá para pegar e ignorar a morte de Herodes e trabalhar com ela fragmentada, a Bíblia fragmentada. A Bíblia é a base para a gente utilizar como datação. E quando Jesus nasce, Herodes está vivo. Então, qualquer interpretação que aparece depois, quando Herodes já estava morto, o nascimento de Jesus, ela já está errada e ponto final. Esse é o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que eu digo, a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia não bate nada com coisa nenhuma, tá certo? Eu gostaria de deixar bem claro isso, porque as pessoas, eu fiz um vídeo no meu no YouTube, no Store, e eu falei que não tem condições da proposta adventista estar correta, porque ela não levou em conta a morte de Herodes. E Jesus, na proposta deles, está sempre nascendo depois da morte de Herodes, e isso não é bíblico. Então esse Jesus, que é da adventista do sétimo dia, não é o bíblico. É simples de entender. Você não pode datar o nascimento de Jesus depois da morte de Herodes. Então, quando Herodes morreu? No máximo, tá? Em Adar 2, ou Nissan, de 3.757, tá? Não pode passar de Nissan, tá certo? Não pode, olha bem o que eu estou dizendo, não pode passar de Nissan, tá certo? De 3.757. Então, dentro do calendário juliano, estou datando aqui, tá certo? Dentro do calendário juliano, Herodes só pode morrer do dia 13
do 3 de menos 4 até o dia 10 do 4 de menos 4. Não pode ser antes dessa data, é impossível ser antes dessa data, e é impossível ser depois dessa data, tá? Então não tem para onde correr, porque somente com essa data, com esse período, você pode seguir aqui, ó, que Herodes ele pode definir aí a morte de Jesus e ter a possibilidade de encontrar Jesus com até 2 anos de idade, como está dizendo no contexto bíblico. Não tem outra alternativa, tá certo? Não tem, volto a dizer, não tem outra alternativa. Então vamos para o outro ponto que nós temos que harmonizar aqui, o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele tem que ter com Jesus aproximadamente 30 anos de idade, tá? Porque é o texto de Lucas que diz isso, tá certo? E o ministério de João Batista, ele tem que iniciar com 30 anos de idade, porque é essa idade que começa uma pessoa a ser separada para o trabalho de Deus, conforme está em Números, tá certo? Então, João Batista, o início do ministério de João Batista está totalmente ligado ao batismo de Jesus, e isso só pode ter acontecido no ano de 3.784 judaico. Só pode ter acontecido no ano de 3.784 judaico. O início do ministério de João Batista, porque aí ele completaria 30 anos, tá certo? Então o batismo de Jesus, dessa forma, ele só pode ser ali próximo de Elu de 3.784, tá? Que era a véspera do aniversário de Jesus ali, próximo do aniversário de Jesus de 30 anos, ou em Tisri de 3.785 judaico, que aí Jesus estaria completando os seus 30 anos, estaria ali no período do aniversário de Jesus, tá? Então só pode ser nessa data. E esse período, ele só pode ser dentro do calendário juliano, nessa data aqui, de 24/8 de 24 até dia 22/10 do ano 24. Não tem como ser fora desse ano. Não tem como ser fora desse ano. Jesus se batizar no ano 27 é simplesmente impossível. Tá certo? Como diz os adventistas do sétimo dia. Não bate nada com coisa nenhuma. Então, a única forma de se harmonizar os textos é Jesus se batizando nesse período aqui. Tudo bem? Então, outro ponto que nós temos que harmonizar, o 15º ano de Tibério César, tá? Aí o 15º ano de Tibério César a gente vai contar aqui com a contagem judaica e respeitando as possibilidades que nós podemos utilizar para datar aí o 15º ano de Tibério César. E, segundo o estudo, ele só pode ter acontecido no ano de 3.786 judaico, tá? Que foi do dia o início do 15º ano do Tibério César, segundo a contagem judaica, foi em 12/9 de 25 até 1/9 de 26, dentro do calendário juliano, mas respeitando a forma judaica de contar os anos, tá certo? Então, esse período é a única forma de se datar com a harmonia dos outros textos. Não existe outro. Volto a dizer, não existe outra forma. Agora nós vamos entrar aqui num ponto que seria o ministério de Jesus. E aí nós temos duas possibilidades, tá certo? Duas possibilidades. Essa é uma e aqui é outra, tá? Essa daqui é uma e aqui é outra. Então, como que são as possibilidades que nós temos? O ministério de Jesus, ele pode ter durado 2 anos e meio. E 2 anos e meio seria respeitando o texto de João, a cronologia apresentada por João, tá? A cronologia apresentada por João, ele tem
ele traz 3 Páscoas que Jesus passou após o seu batismo. Então, por isso, é 2 anos e meio, porque Jesus morre na metade de um ano, né? Que seria no período de Nissan, tá? Então, não completou um ano, então 2 anos e meio, tá certo? Então, seguindo o texto bíblico de João, da forma que está lá, a única possibilidade é essa daqui. No entanto, quando as pessoas querem harmonizar com o texto das 70 semanas de Daniel, elas colocam uma Páscoa a mais. E aí daria uma outra possibilidade, que seria 3 anos e meio de ministério, tá? Com uma Páscoa a mais, é possível ter uma Páscoa a mais? É. Por que eu digo que é? Porque Jesus, ele viajava muito, e é possível que nenhuma dessas viagens foi no momento de Páscoa. E segundo a Bíblia, quando a pessoa está viajando no tempo da Páscoa, ela pode celebrar em uma outra data, tá? Então, isso não pode ser descartado, é uma possibilidade, tá? Seguindo o texto bíblico, só pode ser 2 anos e meio, mas há a possibilidade de ser 3 anos e meio, porque Jesus pode estar viajando durante uma Páscoa, tá? Então nós vamos trabalhar com as duas perspectivas. O ministério de Jesus sendo 3 anos, né? 3 Páscoa, perdão, depois do seu batismo, então o ministério de Jesus, ele durou de 3.785 até 3.787. Então durou esse tempo, tá certo? Aí, Jesus, ele teria que ter sido assassinado no máximo, tá? No máximo não, ele teria que ser assassinado, tá? No dia exato. 9/4 do ano 27, tá? Aqui seria a morte de Jesus, no máximo. E aqui, seguindo essa lógica, daria dia 14 de Nissan de 3.787, tá certo? Então, seguindo o texto de João, só pode ser dado essa data aqui como o dia da morte de Jesus exato. Por quê? Porque aqui nós estamos sincronizando o ciclo lunar e o calendário matemático romano, tá? Se você pegar hoje e seguir para trás, vai cair nessa data aqui, o 14º dia da lua, tá? Então não tem para onde correr. É esse dia aqui que é o dia que Jesus morreu, seguindo a lógica da cronologia de João, sem tirar e nem pôr nada, tá certo? Sim, o Ricardo Guerra. Exatamente. O 15º ano de Tibério César, ele é um ponto chave, tá? E realmente é uma novidade, sim, tá? Nós vamos aprofundar isso no dia que a gente só tratar sobre esse ponto aí. Então nós temos aqui, né? Se aceitarmos a quatro Páscoa, tá certo? Então Jesus, ele inicia o seu ministério em 3.785 e vai terminar em 3.788. Então, o dia que Jesus morreu, segundo essa perspectiva, seria dia 29/3/28, tá? 29/3/28, que daria aqui no dia 14 de Nissan de 3.788. Então Jesus morre nesse dia exato, tá ok? Então nós vamos agora harmonizar aqui, nós temos que harmonizar também sobre a ida de Jesus na casa de Lázaro, né? Que a ida de Jesus na casa de Lázaro, ela só pode, seguindo o texto bíblico, dentro da proposta, a gente vai seguir as duas propostas, dentro da proposta que foi 3 Páscoas de ministério de Jesus, né, que Jesus passou no seu ministério. Jesus foi para a casa de Lázaro no dia 8 de 3.787, tá? Então, dia 8, você vê aqui, ó, no dia 8 aqui, tá certo? Que foi num 7º dia da semana.
E isso foi na noite do dia 2/4 de 27, e ele ficou lá o período diurno, porque o dia judaico começa à noite e termina no período solar, né, que tem iluminação solar, do dia 3/4 de 27. Então, essa aqui que é a data dentro da proposta das 3 Páscoas. Agora, contando as 4 Páscoas, já seria no dia 8 de Nissan também, de 3.788. Dia 8 de Nissan sempre vai ser no sábado, tá? E foi no dia 22 do 3 do ano 28, tá? Então tá aí. 22 do 3 à noite, no período noturno do dia 22 do 3 de 28, e no período diurno do dia 23 do 3 de 28. Então, foi nesse dia exato que Jesus foi para a casa de Lázaro. Seguindo, ainda dentro do contexto, né? Aí em João 12:12, 5 dias antes da Páscoa, né? Jesus ele vai até a Jerusalém, faz a entrada triunfal, não é isso? Então, aqui é o 6º dia antes da Páscoa. 5º dia antes da Páscoa está aqui. Primeiro dia da semana, dia 9, tá? E esse dia iniciou aqui dentro da proposta das 3 Páscoas de João. Ele foi na noite, né? O dia 9 iniciou na noite do dia 3/4 do ano 27 e terminou no dia 4/4 do ano 27, no período diurno. E se aceitarmos a 4 Páscoa, vai ser no dia 23 do 3 de 28, no período noturno, e no período diurno do dia 23 do 3 de 28, tá? Dentro do calendário juliano. Seguindo aqui, agora nós estamos falando sobre o plano de matar Jesus, né? Que foi feito 2 dias antes da Páscoa. Isso está em Marcos 14:1. Se nós formos aceitar essa proposta das 3 Páscoas, aqui foi no quarto dia da semana, 2 dias antes da Páscoa. Aí nós temos aqui o período diurno do dia 6/4, 27, e o período noturno, perdão, do dia 6/4, 27, e no período diurno do dia 7/4, que foi feito aí essa reunião dos fariseus aqui no dia 12, tá certo? Então, se for aceitar a 4 Páscoa, foi nesse dia romano aqui, né, nesse período, na noite do dia 26 do 3 de 28, e no período diurno do dia 27 do 3 do ano 28, tá? Então, essa é a data absoluta, tá? Não tem como ser outra data, tá? Porque nós estamos usando a base bíblica como referência. E levando em consideração o contexto, né? O contexto da contagem dos dias conforme os textos bíblicos, que é com base na lua, tá? Então aqui, quando Judas entra no plano dos sacerdotes, né? Dos judeus ali, ele entra no plano lá um dia antes. Ele procura os religiosos para vender Jesus. Então foi um dia antes. E aqui, ó, se nós aceitarmos 3 Páscoa, esse dia 13 aqui vai ser na noite do dia 7/4, e no período diurno do dia 8/4 do ano 27. E se formos aceitar aqui a 4 Páscoa, vai ser no dia 27 do 3 do ano 28, e o final desse dia vai ser no dia 28 do 3, no período diurno. Então, essas são as datas absolutas, e não tem como ser mudada, tá? Dentro da perspectiva bíblica, senão não bate os eventos. Então vamos lá, pessoal. O que eu fiz de errado aqui? Foi no Pentecoste, tá? Eu tinha copiado esse trecho aqui, aí eu tinha colado aqui. Você pode ver que o ano permaneceu o mesmo. Eu cheguei a falar isso durante a live. Só que quando eu fui fazer aqui essa data, eu fiz ela com o calendário gregoriano, né? Então dá uma divergência aqui. E depois que eu tinha feito isso, né, que eu tinha feito dessa forma aqui,
Aí eu, no meio, quando eu tava fazendo a edição, eu pensei em fazer, antes, né? Antes de gravar, eu pensei em fazer só falando da data aqui, né? Do dia 16 aqui, e depois fazer um outro slide com esse ano aqui, com a segunda data. E aí, quando eu fiz isso, o que aconteceu? Eu acabei não prestando atenção e eu fiz errado, ó, porque essa aqui é a imagem lá do vídeo, tá? Eu peguei e fiz aqui, ó, 16 de Nissan, 16 de Nissan também, e eu mantive aqui o ano, tá vendo? E aqui eu mantive aqui o gregoriano e não o judaico, o juliano. Então, esse foi meu erro, tá? Então, eu tô aqui refazendo, né? E quando eu coloquei aqui, ó, repara, era para eu falar agora desse dia aqui, dia 9, era para eu falar aqui do dia 9 aqui, e eu, na verdade, quando eu fiz, eu não troquei a data aqui, ó, presta atenção, vou voltar só para você ver, ó, é a mesma data, tá vendo? Então, eu cometi esse erro, então agora eu vou ajustar aqui, então como é que é a forma correta, tá? E eu peço desculpa pelo meu erro. Então, se você for aceitar aqui as 3 Páscoas, o ano judaico, o dia é sempre 16 de Nissan, para o primeiro dia da contagem de Homer, tá? Tanto na 4 Páscoa quanto contando com 3 Páscoas, só muda aqui a questão do ano, tá? O dia juliano, ele é esse dia aqui, tá? Do dia 16 de Nissan, com relação a 3 Páscoas, com relação a 4 Páscoas, esse dia aqui romano, tá? Então, é isso. E o dia do Pentecoste, da grande convocação, da festa, ela é no dia 9 de Sivan. Sempre vai ser dia 9 de Sivan. Se você reparar, ó, o primeiro dia é um dia imediato ao sábado. Aqui é um sábado semanal. Um dia imediato ao sábado. Tá aqui. Dentro da contagem da semana, o 50º dia aqui, ele é um dia imediato ao 7º sábado. Esse aqui é o 7º sábado. Um dia imediato ao 7º sábado é o dia 9, tá? Então aqui também é um outro sábado. Tudo bem? Então, tá seguindo o texto bíblico. Então, todo o dia 50, que é a festa do Pentecoste, vai cair no dia 9 de Sivan. E esse dia, dentro das 3 Páscoas, foi nesse dia aqui, juliano, tá? E aqui, contando 4 Páscoa, veio um bichinho aqui, me assustou. Contando 4 Páscoa, aí vai ser essa data aqui, né? Começa na noite do dia 21 do 5 do ano 28 e termina no dia 22 do 5 do ano 28. E aqui começa na noite do dia 1 do 6 de 27 e termina no período diurno do dia 2 do 6 do ano 27. Então esse foi meu erro, peço desculpa mais uma vez pelo meu equívoco e agora você fica com o final do vídeo. Valeu! Essas são as informações aí que nós vamos trabalhar na próxima live, tá certo? Essas são as informações que nós vamos trabalhar na próxima live e vai ser bem interessante nós entrarmos aí nesses pontos. E você que está acompanhando, você pode analisar, né, o que foi colocado e ver, né, se tem alguma forma de contrapor essas datas que eu estou colocando. E desde já eu estou aberto a ser sabatinado sobre esses pontos que eu estou colocando. E nós podemos discutir isso ao vivo, sem problema nenhum, com todo respeito, tudo direitinho. Essas são as datas que eu encontrei conforme eu estudei. E estou aberto, como eu já disse, para a gente bater um papo sobre esse assunto, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que você se inscreva no canal, compartilhe essa live, compartilhe aí com as pessoas que você conhece que entendem desse assunto, para que possa produzir aí, trazer algum material que possa colocar à prova o que eu estou colocando, porque se eu estiver falando errado, seria interessante
que a pessoa apresentasse uma proposta aí, pelo menos uma dificuldade sobre aquilo que eu estou colocando, e vamos tentar solucionar, tá certo? Então, dessa forma, eu termino esse vídeo. Se inscreva no canal para você saber quando nós vamos falar sobre esses pontos agrupados, né? Como eu já coloquei aí, são 4 pontos que nós vamos discutir, na verdade 5, que nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Focado, né, nessas datas aí, tá certo? Dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.